Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o advogado Arnaldo Vieira, da assessoria jurídica do Sindicep Maranhão. Na pauta, assédio moral, sexual e eleitoral. Doutor Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Arnaldo, além da polarização política, o governo passado deu voz também a uma série de retrocessos nas relações humanas. E, claro, isso se reproduz também no ambiente de trabalho. Como provar e o que diz a legislação sobre isso? A prática do assédio moral é uma prática que ela é uma prática reiterada que está relacionada com digamos assim, um dano psicológico e de qualidade na saúde do trabalho dentro daquele determinado ambiente. Mas para que ela seja aprovada, como eu disse, é uma prática reiterada. Então, assim, a gente precisa que sejam situações que se repetem ao longo de um determinado tempo. Então, a gente tem dois tipos de assédio. Acho que a gente começa assim, melhor. O assédio vertical e o assédio horizontal. O assédio vertical é o assédio mais tradicional, que é o assédio do chefe com os seus subordinados. Ele vem de cima para baixo. Esse tipo de assédio, ele pode ocorrer por uma questão de diminuição da qualidade do trabalho da pessoa, apontando erros onde não há, fazendo uma distinção daquela pessoa com relação às outras, quando vai fazer avaliações com relação ao trabalho dessa pessoa. Pode ser também quando coloca tarefas para essa pessoa que são tarefas diferentes do que é da atribuição dela, ou que são tarefas diferentes daquilo que os outros com a mesma atribuição estão fazendo, colocando níveis de dificuldade diferentes nas atividades, por exemplo. Pode ser também quando essa pessoa tende a ser isolada do ambiente de trabalho por conta da chefia. Então, assim, tem várias manifestações diferentes e elas costumam aparecer em conjunto, né? E aí, para comprovar, há necessidade de que haja uma reiteração disso e há necessidade de prova testemunhal ou prova documental. A grande dificuldade nesses processos de assédio é a comprovação de que é uma prática reiterada, de que não foi um episódio isolado. Porque se houve um episódio isolado de diminuição, por exemplo, da pessoa diante dos outros, e você não faz nada de bom, por exemplo, você é ruim nisso, naquilo, uma crítica e é isolado, tem um dano moral ali, mas não é assédio moral. Agora, se isso se repete, há uma constância e isso vai abalando a qualidade da saúde do ambiente de trabalho daquela pessoa, aí a gente pode falar do assédio. Só que para comprovar isso, a gente precisa de testemunha, a gente precisa de eventual gravação das conversas, porque às vezes a chefia entra em contato com a pessoa e repreende ou pratica esses atos na oportunidade em que ela está sozinha com aquela pessoa. Então, se aquela pessoa já tem alguma suspeita, ele tem a possibilidade de fazer essa gravação para poder ele se resguardar depois de que houve aquilo. Ou colegas de trabalho que tenham testemunhado. Agora, doutor Arnaldo, aí você falou na questão de testemunha. A testemunha, normalmente, no ambiente de trabalho, é um colega. Ou seja, existe também o medo de retaliação dele, né? Como Sim. É que ele vai testemunhar contra o chefe? Aquilo que está sendo feito para o colega acaba virando para ele. Esse risco, como fazer? Tem esse risco. E aí a questão é, se a pessoa for chamada, por exemplo, no processo judicial, ela vai ter que testemunhar aquilo que ela viu, e ela tem um compromisso com a verdade. Então, assim, tem essa situação, né? Claro que pode haver uma exposição dessa pessoa, como tu mesmo disse, e ela acabar se tornando uma outra vítima desse mesmo assédio. Só que aí é a questão do pensamento coletivo da coisa, né? No final das contas, se uma pessoa está sendo assediada no ambiente de trabalho, nada garante que você, que é colega dela, não vai ser assediado também. Não seja o próximo. Não seja o próximo, você fazendo ou não alguma coisa contra a pessoa. Então, assim, buscar o acompanhamento jurídico por parte dos sindicatos, o pensamento coletivo de proteção do ambiente de trabalho, no final das contas. E a
questão de pautar com a verdade com relação às coisas, né? Claro que tem outras formas de se comprovar, que não necessariamente por testemunha, como eu falei. Pode ser uma gravação de uma situação em que você está passando por isso. Pode ser uma questão documental, porque às vezes no documento tem as atividades que são desempenhadas, e aí a burocracia do Estado, quando a gente está falando de servidor público, tudo passa por burocracia. Então, na burocracia a gente sabe quais são as atividades que um está desempenhando, que o outro não está, o que está assinado, o que não está. Aquilo que também é subjetivo. Aquilo que também é e-mails que você pode confirmar aquilo que foi colocado numa conversa pessoal. Você manda um e-mail perguntando, é isso mesmo? Porque aí ele vai ter que responder, se ele não responder é o ônus dele. Então, de toda forma, tem mecanismos de você construir uma forma de comprovação das coisas. Aí, agora, doutor, o senhor falou também na outra forma, né, que seria o horizontal. Como é que isso se dá? O assédio horizontal é quando são os colegas de trabalho que assediam o outro. Então, isso é possível de acontecer. Isso acontece, por exemplo, quando tu falou da questão da polaridade, por exemplo. A gente pode ter situações de polaridade política ou de questão religiosa ou outras questões que, eventualmente, um dos colegas de trabalho ele não é bem visto por qualquer motivo e há uma prática é o que é o bullying da escola, né? Que o bullying da escola se converte no bullying no ambiente de trabalho, que a gente chama de assédio moral horizontal. No final das contas é isso. Agora, nesses casos, doutor, a ação é contra quem? Contra a instituição ou apenas contra o trabalhador ou o chefe, a chefia, o que for? Então, a instituição ela tem a obrigação de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ela tem essa obrigação. Então, na verdade, a obrigação de acompanhar, de proteger, de guardar esse ambiente é da instituição. Se uma pessoa foi lesada no ambiente de trabalho, se um servidor público foi vítima de assédio, ele pode entrar contra o seu órgão, como ele pode entrar contra diretamente o agente. Ou colocar os dois no processo. Como corréus. Como corréus. A gente tem casos em que há o acompanhamento em que foi ajuizada a demanda contra a União Federal e contra a pessoa que diretamente praticou o assédio. Se for só contra a União Federal, por exemplo, ou contra um outro órgão, enfim, ele depois, o órgão, a União, tem competência para poder ir atrás de uma eventual reparação contra a pessoa, contra o agente. Então, digamos que um chefe esteja assediando um funcionário. Esse funcionário entra com uma ação não contra o chefe, mas contra a União, por exemplo. A União, sendo condenada, ela pode depois entrar com uma ação cobrando esse valor que ela foi obrigada a pagar de indenização daquela pessoa, diretamente daquela pessoa. Então pode ser mais interessante, mas a questão toda é que há essas possibilidades e aí o acompanhamento do advogado é essencial para traçar a melhor estratégia de você conseguir apontar, comprovar e efetivamente ter seu direito resguardado. Então, assim, de qualquer forma, o importante é que o funcionário procure o sindicato. Precisa procurar o sindicato, precisa procurar a assessoria jurídica, até porque, como eu falei, eu mencionei há pouco, né, é uma questão que não envolve só aquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa seja vítima de agora, mas se essa pessoa lá, a chefia ou um colega, está praticando esse tipo de ato, ele não vai praticar só com aquela pessoa, vai ser coisa que vai se repetir e todo o ambiente de trabalho fica prejudicado, todo mundo sofre. Então, a necessidade de um pensamento coletivo com relação a isso, né? Tratar individualmente não vai resolver, pode até resolver pontualmente uma coisa, mas não vai dar uma solução de longo prazo. A raiz continua. A raiz do problema continua. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o Dr. Arnaldo Vieira. Dr. Arnaldo, qual a diferença entre assédio moral e assédio sexual? A gente poderia até dizer que o assédio sexual ele é um desmembramento, é um tipo de assédio moral. Enquanto o assédio moral ele tem essa característica mais geral
de um dano psicológico, que pode ser por uma diminuição da pessoa no ambiente de trabalho. O assédio sexual, como já diz o nome, ele tem um outro intuito, que é o intuito de usar aquela pessoa para seu benefício sexual, aproveitando de uma situação de hierarquia, por exemplo, né? Um chefe que se aproveitando da posição, começa a reiteradamente dar em cima, assediar e ultrapassar o limite daquilo que é, como tu disse, cortesia, do que é o cortês, do que é o educado, e se colocar numa posição de querer fazer uso daquela outra pessoa, né? A lei determina exatamente o que é, onde é que é esse limite entre ser cortês, né, e fazer o assédio? Assim, a gente tem o limite. A lei estabelece isso, mas a lei, obviamente, estabelece isso de uma forma geral, porque cada situação é uma situação peculiar. Mas a gente tem a situação de que as pessoas têm o limite delas com relação àquilo que é a intimidade, né? Então, por exemplo, aquela situação que a gente costuma ver muito representada em filmes, em séries e tudo, que a pessoa está no seu ambiente de trabalho, tá lá, a pessoa está no computador trabalhando, a mulher está trabalhando, o cara, o chefe, chega por trás, e aí querendo ajudar, mas na verdade se colocando, projetando o seu corpo por cima da outra pessoa, fazendo o contato físico não solicitado. Então, isso aí já pode configurar, claro, que como eu falei, a prática reiterada é que configura o assédio, mas essas situações pontuais já configuram importunação, já configuram coisas que a pessoa pode responder. E esse tipo de prática, ela ultrapassa o limite do educado, né? A pessoa sempre vem com aquela, não, mas eu estava sendo só educado, estava te tratando com afeto, com carinho, sei lá. Mas, na verdade, isso aí já ultrapassa um limite do que seria o esperado no ambiente de trabalho, que as pessoas possam minimamente se sentir confortáveis naquele ambiente que elas estão trabalhando. Agora, o senhor falou assim, ultrapassa... isso é individual, assim, o cidadão, ele para cada um, existe esse limite? Por exemplo, aquilo que eu considero ser um excesso daquilo que é o comum. Não é que seja uma coisa completamente subjetiva, mas também não é uma coisa total e completamente objetiva, tá? Numa relação estabelecida entre pessoas que estão num ambiente de trabalho, há também uma situação de amizade, por exemplo, daquilo que você espera e tem reciprocidade numa atitude, por exemplo. As pessoas chegam, beijam no rosto e se cumprimentam, mas tem uma questão de bom senso aí, né? Que também é a prévia, pode dizer assim, da situação do direito. Qual é a questão? A questão se eu tenho uma relação individual contigo, a gente vai estabelecendo os limites dessa relação ao longo da construção dela. Perfeito. Sim? Se eu não tenho essa relação, você não pode forçar um limite e ultrapassar aquilo. Ok. Eu acho que começa daí. Agora, tem situações que, obviamente, já são total e completamente absurdas e que não tem justificativa, não tem o que debater. Não tem o que debater. Agora, o senhor falou também sobre ser reiterado. O que pode ser considerado como uma prática reiterada? Como eu te mencionei, o assédio moral e o assédio sexual, eles estão ali numa mesma casa, né? Pode-se dizer assim. E não é infrequente que um seja sucessivo do outro. O chefe tenta abordar a pessoa com piadinha, com insinuação, com convites inapropriados, com toque não solicitado. Tudo isso somado vai configurando a coisa. E na medida em que a pessoa se recusa, a prática do assédio moral ela costuma aparecer, né? Recusou, e aí é uma pessoa que ela não sabe conviver bem no ambiente de trabalho, ela não é simpática, ela não é uma pessoa que sabe lidar com os outros, e aí começa a diminuir aquela pessoa em razão... Pronto, é isso, porque é isso que ele chegou. Muitas vezes as vítimas ficam com medo de denunciar, né? Exatamente por ter medo de ter mais problemas. Quais garantias essas vítimas podem ter de que não sofrerão essas retaliações? Então, acho que uma das coisas essenciais se você está nessa situação, pensa que está sendo vítima de assédio moral ou sexual, procura o seu sindicato, procura a assessoria jurídica para
conversar com ele, ouvir o que ele tem a dizer, produzir provas se for preciso, se ainda não tiver prova suficiente, mas ver o que pode ser feito de produção de prova para frente, certo. Porque essa prática, muito provavelmente, ela vai persistir, então é importante que tenha esse acompanhamento para que haja essa possibilidade de comprovação na justiça, efetivamente, disso, para daí se demandar judicialmente ou se demandar administrativamente, porque também é possível o processo administrativo disciplinar contra essa pessoa, é possível outras medidas, né? Eu acho que se cercar dos colegas que são solidários, que são também pessoas que podem ouvir, estar próximo daquele ambiente, criar uma certa rede de proteção com relação a isso, porque eu acho que isso enfraquece o assediador, né? O assediador, ele se sente forte porque ele se sente pelo medo. E na medida em que as pessoas estão ali juntas, ele tende a diminuir essa manifestação e recuar. Agora, me diga uma coisa. Hoje está mais fácil ou mais difícil de conseguir levar à frente um processo desse? Hoje está mais fácil. Por quê? Porque hoje a gente tem na nossa mão um mecanismo de gravação, de produção de prova, que é o celular, que ajuda muito, porque as pessoas, quando um assediador procura uma pessoa, ele manda uma mensagem no WhatsApp, ele manda um contato numa rede social, ele pode ser gravado numa situação dessas de estar num ambiente de trabalho e vai fazer esse contato e aí ele pode ser gravado nesse sentido. Então, assim, a produção de provas ficou mais fácil. Mas quando eu falo assim, em relação também ao julgador, o julgador também está mais suscetível a isso? Porque eu lembro que a gente precisa lembrar o seguinte, que há alguns anos, muito do que hoje é considerado assédio era prática normal. Sim. Né? Não, eu penso que a gente tem tido uma movimentação na sociedade a esse respeito. Ainda é insuficiente, a gente não pode ignorar que a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, e uma sociedade em que as pessoas querem se impor através do uso da autoridade, né? Que é da sociedade brasileira, mas principalmente da sociedade brasileira, mas de outras sociedades também, essa imposição a partir da força, da prerrogativa de autoridade, etc. Então, tem essa situação, mas a gente vê movimentos internacionais de denúncia, né? Aqueles casos, por exemplo, de Hollywood, em que as atrizes começaram a denunciar, criou um movimento grande. A gente tem movimentos nacionais e locais também com relação a isso. A gente tem passado por um processo educacional maior com relação a isso, então eu penso que isso tem se modificado. Mas ainda tem dentro do judiciário, dentro de todos os ambientes, a gente ainda vai ter pessoas que entendem que é só um gracejo, que é uma brincadeirinha, que não é nada demais, e que... então, sempre há esse risco. E aí, a gente vai judicializar isso? Pode cair num juiz que tem esse entendimento? Pode. Mas também podem cair em juízes que já têm um pensamento mais progressista, que conseguem enxergar, juízes que conseguem enxergar a prática como ela de fato que é uma prática violenta no final das contas, né? Porque você está se aproveitando de uma pessoa que está numa situação hierarquicamente inferior, de submissão, subordinação à posição que você está ocupando. Então, há essa possibilidade. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar seu Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o Dr. Arnaldo Vieira, assessor jurídico do Sindicep Maranhão. Doutor Arnaldo, outra questão de assédio, né, que tem se mostrado muito forte é a questão do assédio eleitoral, né? Empresas privadas exigindo e fazendo com que seus funcionários votem em determinado segmento, e isso tem se dado também em órgãos públicos. Como evitar isso e como que a gente pode sinalizar, de fato, que isso é inaceitável? Eu acho que um dos pontos aí já não é do jurídico, é da política, né? Que aí, de novo, a questão
sindical, mas a questão de cidadania, de movimentação cidadã para combate a esse tipo de prática. E, na verdade, isso é uma reedição do voto do Cabresto lá do coronelismo, né? Não muda, não muda. E eu acho que um dos outros pontos chave para isso é a luta por concurso público, do ponto de vista do serviço público. Porque no serviço público concursado, a pessoa tem uma segurança de que se ele não seguir uma ordem injusta do seu superior hierárquico, ele não vai ser punido. E se for punido, há possibilidade de revisão judicial e tudo mais, né? E se a gente tem a grande maioria de pessoas como comissionados, substituto, ou naquelas situações de contrato precário, isso vai ser uma prática cada vez mais frequente, né? Então, assim, o desmonte do Estado, o desmonte do concurso público é diretamente relacionado com esse tipo de prática. Ele alimenta esse tipo de prática e volta, no final das contas, né? Porque essas pessoas que praticam isso, elas querem ter as pessoas a seu dispor. E para ter as pessoas a seu dispor, eu te tiro e te coloco na hora que eu quiser, ou coloco alguém que está à minha disposição. Então, acho que um dos pontos-chave, que é o enfrentamento disso, é a gente pleitear que cada vez mais, do ponto de vista, pelo menos, do serviço público, a gente tenha concurso. Do ponto de vista das empresas, de novo, é da mesma forma do assédio moral, né? Tem que juntar a prova e, às vezes, isso aí está documentado, porque, às vezes, essas pessoas, elas publicam as suas pretensões, publicam as suas coisas, né? Às vezes colocam memorandos internos das suas empresas, esse tipo de coisa, ou fazem reuniões coletivas para poder colocar esse ponto de vista, e isso tudo é possível de gravação, é possível de acompanhamento. Porque assim, falando nesse caso de empresas privadas, né? Nós tivemos um exemplo da loja Havan, que o fardamento é uma coisa que é legal, você pode, né? A empresa pode exigir um fardamento, mas no fardamento ela colocava uma mensagem ideológica. Isso é crime ou não é crime? Para mim, isso já configura o assédio eleitoral, já é o suficiente para que isso seja encaminhado. E aí, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público do Trabalho desempenha um papel relevante no combate ao assédio dentro do ambiente de trabalho, no âmbito das empresas privadas principalmente. Então, há essa possibilidade desse encaminhamento. Denúncia anônima, que seja, ou via sindicato, que dá uma força para a denúncia. De novo, volta para o sindicato, no final dos contos, porque é o escudo que essa pessoa tem para poder ela não ser colocada à frente ali da coisa e se sentir numa situação de exposição, né? E aí, por exemplo, aquele caso da Caixa Econômica que a gente mencionou. A Caixa Econômica, ela fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho para pagar uma indenização, mas ela vai pagar para instituições sem fins lucrativos, em razão de não ter feito os mecanismos de combate a esse tipo de prática. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho é um caminho para coletivizar esse tipo de coisa, para denunciar esse tipo de atitude. Mas nesse caso específico da Caixa, né? A gente está falando do ex-presidente que houve denúncias, né? Várias denúncias de que ele vinha assediando. Nesse caso, aí você falou, a direção da Caixa fez um acordo, tá, com o Ministério Público. Mas e os assediados? Perdem o direito a tentar também essa compensação financeira? Não. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa é o dano que eu sofri enquanto indivíduo, ele deve ser separado para mim. Tá. Outra coisa é, do ponto de vista coletivo, aquela instituição deveria ter feito mecanismos de combate e prevenção e não o fez. Então ela está pagando coletivamente, por isso que são para instituições sem fins lucrativos. Certo. Mas isso não a exime da responsabilidade para com o meu dano coletivo, meu dano individual. Meu dano individual, ok. Agora, me diga também outra coisa. Quanto tempo, em média, dura um processo desse? Aí você tem que colocar anos aí, né? Porque assim, um processo que a gente dê entrada hoje, por exemplo, com uma questão dessas, um juiz vai marcar uma audiência de conciliação inicialmente, essa audiência de conciliação depois vai colocar para que haja resposta por parte dos réus ou do réu, depois marcar uma audiência de instrução, que aí a gente vai levar testemunha e tudo, se for necessário juntar mais provas para depois ele dar a decisão. Mas isso ainda vai para uma segunda instância, que é o tribunal, que pode rever a decisão ou manter a decisão. Ainda há a possibilidade de recurso para os tribunais superiores. Então não é nada muito próximo, mas o que pode haver, a depender da situação, são medidas de urgência, que podem ser pedidas logo no início do processo.
Por exemplo, o afastamento daquela pessoa do ambiente de trabalho, uma eventual mudança de chefia, ou que seja aberto o processo administrativo para apuração. Enfim, há medidas que podem ser tomadas de urgência dentro do processo. Há decisão final com relação à indenização, por exemplo, isso aí leva anos, porque faz parte da dinâmica do judiciário isso, né? A não ser que haja um acordo, mas geralmente... Agora, falando nisso, né, em indenizações, existe um padrão do que é assim, de quanto vale né, esse sofrimento? Porque, na realidade, você está quantificando algo. Sim. Isso é um fato. A gente pode até falar que existem padrões nas decisões, mas como cada caso o assédio vai se dar de uma forma diferente, não tem como a gente estabelecer muito uma média disso. Porque, por exemplo, uma coisa é uma pessoa que ela foi xingada ou chamada a atenção ou diminuída na festa da empresa, por exemplo, na frente de todo mundo, ou numa reunião. Outra coisa é uma pessoa que teve gradativamente as suas atividades diminuídas de propósito por parte do chefe, porque entendia que essa pessoa não apresentava coisas de qualidade, por exemplo. Pessoa que foi mudada de setor indevidamente, como parte de uma retaliação. Então, cada situação, ela tem a dinâmica é muito grande, porque as possibilidades de configuração de assédio são múltiplas, porque um ato diferente do outro vai gerar uma composição diferente. Doutor Arnaldo, agora sim, então, no nosso caso específico, né, do serviço público, então, quer dizer, uma das coisas que a sociedade precisa, então, lutar é que continue tendo concursos, né? Acho que esse é um ponto essencial, porque o concurso público, a estabilidade do servidor é uma das coisas que garante que esse servidor não está sujeito aos ventos da política partidária, dessa política menor até do que a partidária, que é essa política de conveniência, de querer usar o público para o seu interesse privado, né? E acho que esse é um dos pontos centrais aí, concurso é por isso. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Queremos agradecer a sua participação e queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes. O que eles devem fazer quando se sentirem ameaçados, se sentirem assediados? Se cerquem dos seus, daqueles que vocês podem confiar perto de vocês. Tentem evitar, se possível, que haja um contato isolado com relação a quem está assediando, porque é nesse isolado que eles vão se beneficiar de alguma forma. E se for para o isolado, tentem fazer essa gravação prévia. E além disso, procurar o seu sindicato, procurar aqueles que podem responder por vocês e que podem auxiliar vocês nesse passo a passo, que já estão lidando com essas demandas, que já entendem como é que funciona o judiciário, como é que funciona essa parte administrativa, para que possam auxiliar vocês e tentar ajudar vocês nisso. Doutor Arnaldo, mais uma vez, muito obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!